Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Carlos Benites, o fundador, sócio fundador e CEO da Fintech BMP. Obrigado, Carlos, presença. Olá, Estevão. Obrigado pelo Forte. convite. Vamos contar um pouquinho da nossa história, contar o que a gente vem fazendo aí nessa agenda de inovação grande do Banco Central, os acertos, os erros, as dificuldades que a gente enfrenta. Tudo que é novidade não tem massa crítica de informação, não tem material humano, não tem experiência. Então a gente tem que ir no acerto e erro, né? Esse negócio não tem pai, não tem mãe, é aquele filho mais novo tentando falar, pai, vamos fazer esse negócio diferente? Ele é não o filho rola. mais novo, que o pai e a mãe não estão nem olhando, e ele tem que se virar. Exatamente. E normalmente é o cara que chega mais longe. É verdade, com certeza. Conta um pouco, o que é o BMP? O que vocês fazem? Depois de entrar no assunto da sua história e tudo mais, mas já para o pessoal entender. A BMP, ela é, hoje, apesar dela ter algumas operações laterais de crédito como ação financeira comum, ela é 90% dela hoje é focada em Banking as a Service. O Banking as a Service é um modelo de negócio novo, né, que atua na transformação de estruturas não financeiras, não bancárias, né, empresas, ecossistemas, para que esses ecossistemas possam oferecer produtos e serviços bancários. Então, o Banking as a Service ele fomenta, através de tecnologia, através de jornadas diferenciadas dentro da própria jornada das empresas não bancárias, uma distribuição melhor de produtos e serviços bancários. E como é que funciona? Eu sou um cliente, por exemplo, sou a Casas Bahia. Eu contrato vocês para fazer o Banco Casas Bahia? Como é que funciona? Por acaso são clientes nossos são também. Clientes? Por acaso. Aqui que não era, toda a CCB que eu vejo, vocês estão ali dentro. A gente participa de bastante coisa, a gente construiu muitas jornadas, né? Muitas jornadas. E não necessariamente a estrutura não bancária ela precisa contratar tudo de você. Ou ela precisa contratar tudo desse Banking as a Service. Ela pode ter uma estrutura própria e ela pode ter produtos que ela roda com terceiros. Então, no caso da Casas Bahia, a gente tem lá a operação de crédito pessoal, por exemplo. Então, toda operação de crédito pessoal ela roda dentro de nós. Então, a gente cuida da área do regulatório, a gente cuida das emissões de contratos, ambientes todos da jornada de simulação, oferta da operação de crédito, contratação, e a gente, em conjunto a quatro mãos, desenha todo o processo de políticas, crédito, cobrança, desenha todos os processos tecnológicos, mas acompanha ali muito. Eu falo que não adianta você ser só tecnologia. Tá? Você tem que ser banco também. Se você não for banco, você, na hora que aperta, você não consegue sair. Então a gente tem lá um direcionamento bem grande de envolver pessoas com conhecimento bancário junto com tecnologia. E vocês fazem a gestão também? De todo o back-office, todo o back-office também, de apresentação. Em algumas operações, o front é nosso também, a gente constrói, porque a empresa ela quer entrar rápido no mercado. Né? E ela tem lá um roadmap de tecnologia, do departamento de tecnologia dela enorme. Aí você fala lá, olha, vou construir agora um front. A empresa não tem a capacidade de colocar isso em menos de 6 meses. Então a gente acaba colocando. Então a gente fez para o Magazine Luiza, por exemplo, todo o front de operação também de crédito para pessoa física. E aí toda a jornada acontece, a gente normalmente desenha a quatro mãos, não é algo one size fits all, não é algo parametrizado para todo mundo. Cada cliente tem uma forma de conduzir o seu relacionamento, a gente chama de parceiro, né? Cada parceiro tem uma forma de conduzir o seu relacionamento. Então a gente tenta se adaptar a essa esteira desse parceiro nosso. É interessante, porque assim, a gente via a concentração bancária absurda no Brasil, né? E ficou pior com as ondas de fusões e aquisições do setor. Né? Isso contribui para a desconcentração, né? Então, eu sou meio pragmático para entender isso. Eu não acho que existe uma descentralização, vamos chamar assim, do crédito. Tá? Eu acho que existe uma redistribuição da forma de ofertar o crédito. Então, se você for ver, algum tempo atrás, a gente estava falando que a concentração caiu de 80 para 72 em relação às grandes instituições. São quantas hoje? A gente está falando das 5 maiores, 7 maiores. Né? Só que acontece o seguinte,
essas mesmas instituições passaram a alocar capital, alocar recursos através de outras estruturas. Então, acaba sendo o mesmo dinheiro que volta. Então, eu não acho que foi esse 8%, 9% de queda, não. Eu acho que houve uma descentralização do formato de oferta, da distribuição. Houve uma criação de novos formatos de oferta de crédito através de outras instituições, através de fundos de investimento e através de instituições não bancárias, né? Então, no final das contas, grande parte ainda continua nos grandes bancos. Você acha que pelo menos a parte de serviço bancário ali, deu uma... Porque eu sinto que hoje tem muito mais fintech, muito mais empresa entrando nesse mercado de eu quero ter meu banco, eu quero ter a minha bandeira de cartão. Minha bandeira não, mas a minha marca ali no meu cartão. Private label. Meu private label, meu banco. Eu mesmo, com um amigo meu, a gente fez um arranjo de pagamento ali, não deu muito certo, queriam cobrar uma grana absurda da gente para montar. Depois, acho que um prestador de serviço veio com um valor super mais baixo, mas acho que está popularizando um pouco isso, né? Eu acho que o empreendedor se motivar a entrar num mercado específico, eu acho extremamente importante, porque você, primeiro, se aumenta a concorrência, você faz com que aqueles caras que estão na zona de conforto comecem a se mexer. Na verdade, os grandes bancos, por exemplo, com as fintechs entrando, começaram a se mexer, começaram a olhar. Possivelmente, se as fintechs não tivessem se movimentado tanto, os bancos estariam talvez num degrau atrás, né? Mas o que acontece, e isso aí é um detalhe importantíssimo, é que muita gente que se predispôs a construir estruturas para ter a próprio banco, ou ter a própria plataforma bancária, plataforma de contas, ter a plataforma de crédito, não tinha o conhecimento da esteira toda, da jornada toda de negócio. E acabou meio que se organizando somente com tecnologia, achando que ela ia funcionar a favor. E ela funciona a favor, mas ela não faz tudo. Tipo a startup eu tenho um app bom, mas e aí o seu plano e o seu negócio em si? Não, eu tenho um app. Você precisa de uma inteligência por trás, que se você não tiver, você está sujeito a riscos que você não controla. Não adianta você saber até dos riscos, você não controla. Então, por exemplo, uma fintech que vai oferecer crédito para empresas, e ela não tem a conta da empresa, o dia a dia da empresa, ela tem um risco dobrado. Então, se você fala numa pequena empresa com risco de provisão de devedores duvidosos de 7%, você vai para um mercado onde você não tem a conta, você simplesmente oferece o crédito, você pula para 14%. É porque você não está acompanhando ali o dia a dia o pulmão da empresa, né? E aí, como é que você faz para se precificar? E você quer concorrer para poder ter negócio, porque você está na internet, que é um ambiente binário, é um ambiente de sim ou não, você não tem tanto espaço para ficar vendendo. Diferente do gerente do banco, que ele vai, ele conversa, ele visita, ele liga, ele fala, ele manda e-mail. Como é que a fintech se posiciona se ela nem conhecida é ainda? Então, isso fez com que muitas desaparecessem nesses últimos 7 anos. Eu venho acompanhando desde 2016, né, 15, 16... então muitas desapareceram até por subjugar esse posicionamento aonde você poderia trabalhar. Então elas tinham a visão de conquistar o mundo ao invés de conquistar o bairro, né? Eu acho que a gente tem que conquistar o bairro primeiro, conquistar para depois a gente conquistar o mundo, né? São etapas, né? Você não pode quebrar essas etapas e ir mais rápido do que a tua capacidade de assimilação. Qual que é Então a BMP ela oferece toda a parte de Banking as a Service, e também como é que funciona essa parte de emissão de títulos? É uma instituição financeira? Como é que... A BNP ela teve uma autorização em 2009 como sociedade de crédito ao microempreendedor. Eu lembro que eu tinha R$200 mil de patrimônio líquido de capital social e eu não conseguia nem manter os 200. Eu estava todo mês abaixo. E aí o Banco Central me chamou lá para dar uma puxão de orelha em mim. E foi ali que eu dei a virada. Me puxou a orelha, mas falou, cara, você tem várias outras atividades dentro do teu objeto social. E o puxar a orelha não é puxar a orelha. A gente fala puxar a orelha meio na brincadeira, mas não é bem isso. Ele te colocar numa linha, porque qual é o objetivo da autarquia?
é fazer com que você seja produtivo. Ele não quer te tirar do mercado, ele quer que você melhore, né? Então foi ali que a gente virou a chave e começou a trabalhar serviços, porque eu precisava trazer mais receita para a empresa. Isso foi em 2013 aproximadamente, e aí começou a dar dinheiro isso em 2014, 2015, e aí a gente, em 2019, pediu uma outra autorização, viramos o SCD. A gente já analisou subir mais um degrau, né? A gente não entende ainda que a parte de controles internos ainda possibilite que a gente dê esse salto para frente ainda. Eu acho que a gente precisa ainda ficar mais maduro, né? Mas a gente está num bom caminho. E talvez ficar mais maduro, eu que sou um cara extremamente exigente, eu vou passar minha vida inteira querendo ser melhor. Então, tem uma hora que você tem que passar para a próxima fase, independente de como você está. Era o bom inimigo do ótimo, né? Senão você não acaba... exato. E aí, vocês fazem empréstimo para empresas, pessoas físicas ou não? Só intermediam? A gente tem um pequeno departamento que cuida de empréstimos, né, focados em financiamento de veículos, focado em CDC, lojista, é o crédito direto ao consumidor, financiamento de máquinas e equipamentos. Né? Então, esse departamento ele não compete com os nossos clientes. Ele não compete no dia a dia com os nossos clientes. Né? E normalmente são operações de varejo muito direcionadas, então a chance de eu encontrar um cliente meu no mesmo segmento é difícil. É muito mais fácil ele vir entender o que eu faço aqui com o meu funding para poder alocar nas operações deles, nos clientes deles. Né? Que eu já tive alguns caras que foram vender financiamento de veículos, alguns outros que foram fazer financiamento de máquinas baseado naquilo que a gente construiu. Então a gente tem essas carteiras porque é muito importante a gente estar na rua. Um dos motivos de eu manter isso é você estar na rua, é você ter movimento de crédito, movimento de cobrança, movimento da esteira completa, ter dificuldade, ter aumento de inadimplência, ter resolução de problema, para você poder construir esteiras mais limpas se vier amanhã um cliente, que a grande maioria tem muita vontade e pouco conhecimento. E aí você não funciona simplesmente como toma meu manual e integra lá. Não. Você tem que ter uma espécie de consultoria simplificada, mas você tem que dizer, olha, o melhor caminho é você seguir por aqui. E a gente tem essas opções aqui. Porque quando chegam algumas empresas maiores, elas falam, eu quero fazer conta, eu quero dar investimento, eu quero fazer crédito para um, crédito para outro, crédito para outro, eu quero dar crédito para todo mundo, eu quero fazer isso. Eu falo assim, peraí, quantas pessoas você tem aí para cuidar disso tudo? Eu falo assim, eu tenho 3. Você não vai conseguir. Escolhe um para começar. Né? Escolhe um produto, vamos em frente em cima disso, entende quais são as dificuldades, começa a partir daí você criar os seus controles e a partir daí você vai subindo o número de produtos, você vai melhorando a tua... Normalmente eu falo para eles, trabalha com o dinheiro que está dentro da sua casa. Não trabalha com o dinheiro que está fora. Não capta de terceiros para não... Não só isso. Vamos lá, eu tenho uma série de clientes que são pagadores de serviços. Se eles são pagadores de serviços, são eles que pagam a dívida do cliente deles. Por que eles vão entrar num negócio que é dar crédito para terceiros se eles podem começar por uma operação que nem análise de crédito eles precisam? Eles precisam só de uma política de relacionamento. Então, normalmente eu tenho lá fornecedores, tenho prestadores de serviço, que são caras que você mesmo paga. Só que você quer dar crédito para a pessoa física lá da frente, que vai te trazer um risco absurdo, vai te fazer criar política de crédito agressiva, política de cobrança agressiva. Controle de risco, tudo isso, sendo que você tem dentro de casa uma operação que vai começar a rodar, mais simplificada, vai te trazer gordura, vai te trazer spread, para você se preparar para saltos maiores. E nesse momento você começa a ter desenho de esteiras. Mas não é crédito, mas é o aprendizado. É o aprendizado, isso aqui é uma escola. Você não entra na faculdade de medicina e sai fazendo cirurgia do coração. Você tem que passar por várias etapas. E não vai falar, não, eu contratei o meu head de digital, contratei o diretor que era 30 anos de banco. Não é isso. Se ele não tem a vivência da esteira completa, e vou falar, o cara que passou 30 anos em banco, talvez ele conheça 20% do banco. E só o banco. Só que para fazer isso ele tem que conhecer 100%. Porque, na verdade, no banco tradicional, o banco trabalha para ele. Então ele não precisa se preocupar com um monte de coisa, ele não precisa se preocupar com compliance, ele não precisa se preocupar com riscos internos, ele não precisa se preocupar com precificação, tudo já vem meio pronto. Essa é a diferença, você estava me falando, essa é a diferença da pessoa que
empreende, né, nesse setor, começa do zero, e o executivo que chega lá no banco para sentar e assumir uma cadeira, né? Exato. E eu vou te Tá tudo falar. pronto para ele assumir ali, né? O carro já tá pronto. Outra coisa é ser um mecânico e montar o carro, dirigir, ganhar a corrida. Outra coisa é sentar no carro pronto com o cockpit, com todo mundo, com a equipe ali, pô, com os mecânicos aí, é outra coisa, né? Exato. E, Estevão, não é que a gente lá da BMP sabe tudo, mas talvez a história da BMP, como ela foi constituída, como ela cresceu, ela precisou correr atrás durante muito tempo. Conta um pouco dessa história aí. Da onde veio essa ideia e como é que foi se desenvolvendo? Bom, eu fui morar nos Estados Unidos em 1996. Então, vamos voltar para conta a tua história, então. É bem legal. Bom, fui jogador de basquete, joguei categoria menor durante alguns anos, joguei até primeiro ano de adulto, segundo ano de adulto, mas eu falo que no adulto eu estava aposentado já, eu estava só ali de corpo, a alma já tinha ido embora, né? E fui bicampeão paulista de basquete, fui campeão brasileiro pela Seleção Paulista de Basquete. Gosto de basquete, para quem conhece a gente sabe que tem um vínculo sempre da estratégia versus a empresa, então a gente sempre leva alguma coisa de basquete no meio da... E eu acho que o esporte ajuda bastante, né? Você pega algumas pessoas que trabalham comigo lá, que tiveram uma carreira de atleta durante a adolescência, você vê que elas têm uma dinâmica diferente, né? De lá eu fui trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo. Eu era operador de leasing na época, o nome de pastinha era mais bonito, era operador. Eu vendia leasing dentro das agências. O mais legal era que sempre que eu chegava na agência, os gerentes se escondiam, porque eles tinham que sair para visitar comigo. E sair para visitar comigo era um terror para eles, porque eu fazia 6 visitas por dia. Eu ia de uma em uma, não almoçava, ia de ponta em ponta. E eles desapareciam, não sobrava ninguém, aí eu tinha que ir sozinho. E de lá eu fui para o Banco Francês e Brasileiro, em seguida fui para o Banco Safra, aprendi algumas coisas interessantes lá. Sempre na área de crédito, leasing, sempre crédito. Nessa área de leasing, CDC. E muito engraçado na época do Safra, porque eu conto essa história, porque existem algumas coisas que acontecem na tua vida que você guarda para sempre, né? Então foram 3 minutos que a diretora de RH, a gerente de RH, virou para mim e falou assim: mas por que você quer trabalhar no Safra? Aí eu falei, não, porque o banco é agressivo, porque o banco comercialmente forte, não sei o quê. E eu também sou, né? Imagina, um moleque de 23 anos, né? E ela falou, você acha que o Safra é agressivo? Ela virou e falou assim, não existe banco agressivo. Todos os bancos são conservadores. E vou te contar outra coisa, o seu José Safra, sabe muito bem o que ele está fazendo. Cara, foram 30 segundos de frase que eu levo para a minha vida inteira e é a forma que eu conduzo todos os meus negócios relacionados a isso. Você tem que conhecer muito bem aquilo que você está fazendo, senão você vai errar. Errar não é problema, mas você tem que errar com aquilo que você conhece, com previsibilidade. Aí do Safra eu passei uma temporada nos Estados Unidos, eu quis montar um negócio lá, quis ir para ficar, mas aí acabou o dinheiro, eu não quis fazer subemprego. Aí eu voltei. Queria montar lá? Eu queria fazer uma importação, exportação, cheguei a fazer algumas coisas, mas não tinha dinheiro. Que ano que foi isso daí? 96. Aí voltei, fui para a Cutia Trading, a Cutia estava montando uma área de financiamento de veículos, eu fui para a Cutia, um amigo meu que era do Banco Francês me levou para lá. Saí em 99 da Cutia Trading. Eu tinha visto nos Estados Unidos algumas operações digitais, algumas fintechs, que na época não eram fintechs, eram .com, né? E eu falei, vou montar. Copiei, óbvio, porque é muito mais fácil você copiar de alguém que gastou muito dinheiro para chegar num determinado movimento do que você querer adivinhar o seu sem dinheiro. Não, alguém né? Pagou aquele learning curve. Exato, e você vai querer adivinhar sem dinheiro, você pode até adaptar, mas nada mais do que isso. Então, montei a Credit Carro, que era para financiar automóvel na internet, e eu era um correspondente. Eu ia entregar o crédito para os bancos que teriam algum tipo de relacionamento comigo. Então, eu tinha Itaú, tinha Safra, tinha Banco Alfa, Banco Votorantim. Todos eles trabalhavam conosco e integrados, e eu funcionava como um correspondente. Montou do zero isso? Do zero. Captando pela internet isso. Tinha sistema já de integração dos bancos ou não tinha nada? Tinha nada. Eu recebia uma simulação, o cara preenchia uma proposta na internet, eu recebia por e-mail essa proposta, preenchia a caneta na ficha cadastral do banco, imprimia, e mandava por fax para o banco.
Caraca. Aí o banco recebia o fax, me devolvia a resposta, aí eu fazia um negócio bonitinho e mandava para o cliente, ó, seu crédito está aprovado. Né? Puta, demorava um tempo pra fazer isso, né? Mas era uma demanda que na época não tinha problema a demora. O que tinha era o seguinte, como é que eu vou achar cliente do outro lado do computador? Não tinha base de clientes ainda. E eu vou te falar, andou muito bem perante aquilo. É que eu não tinha uma visão muito clara de onde eu poderia chegar. Para mim era volume. Volume. Na verdade, se eu tivesse ido para um B2B, para uma estrutura de sistemas para revendas, para bancos, talvez eu tivesse um sucesso maior naquela época. Né? Mas também, caminhos percorridos, não necessariamente você conhece tudo. Naquela época, meu volume de informações, eu tinha 28 anos, meu volume era menor. Aí eu continuei crescendo, passei por maus bocados durante uns 5 anos. Conta aí, porque essas são as histórias legais de contar. Cheguei a estar sentado num lixo, sem ter móvel no escritório, com o escritório já atrasado, aluguel, IPTU, vendi os móveis para juntar um dinheirinho e voltei para um escritório que ficava, estava lá na... Primeiro eu vendi a empresa para um grupo argentino. A Credicar. Aí eles vieram dizendo, você vale 7, a minha empresa vale 70. Quer dizer, a minha nem valia 7, nem a tua 70, mas eu precisava de grana, estava ferrado, precisava de dinheiro. Bom, seguiu a operação. Com os argentinos sócios. Quebraram. Os argentinos, acabou o dinheiro. Aí eu peguei de volta, comprei de volta. Não comprei de volta, eu peguei de volta. E eles tinham uma conta para me pagar em cima disso, obviamente não tinham dinheiro para pagar, me deram mesa, cadeira, o cofre, computador, e eu segui mais um ano. Aí apanhei de novo. Qual que era a dificuldade da Carlos? Era gerar negócio. Era gerar negócio e ter a receita devida para poder pagar a tua pequena estrutura. Você ganhava FII sobre operação. Exato, FII sobre cada operação originada. E eu fazia todo o processo. Eu captava as assinaturas, porque na época ainda era assinatura a caneta, então pegava as assinaturas, então tinha um gasto de logística, tinha um gasto de atendimento, e eu simplesmente entregava dentro do banco a operação. E era você fazendo tudo ali? Tinha mais umas 3, 4 pessoas. Não era uma estrutura que perto das fintechs que captam dinheiro hoje. Era uma tentativa ali e foi. Mas eu vou te falar, foi uma busca por uma possibilidade que acabou se concretizando. Então, de tanto bater, os volumes começaram a aumentar. E aí não foi mais só pela internet. Aí foi pela internet e pelo mundo físico. E o mundo físico acabou sobrepondo a internet. Né? E eu continuei sendo correspondente até 2009. Então, de 99 a 2009. E o mais engraçado foi que em 2002, era junho de 2002... Minha mãe virou para mim e falou, e eu ferrado de grana, minha mãe virou e falou, filho, vai arrumar um emprego, filho. Seus amigos aí, eles ganham 13º, eles têm férias, eles se divertem, e você aí não consegue fazer nada, tá ferrado. Aí eu falei, mãe, eu vou até o final do ano. Se em dezembro não finalizar, janeiro de 2003 eu sigo minha vida. Mas a minha mãe também, minha mãe era dessa política. Arruma um bom emprego, filho. Ela falava assim, você fala inglês, meu filho. Eu falava assim, porra, como... Aí, cara, não deu outra, cara. Dezembro de 2002 foi o primeiro mês lucrativo da empresa. Aí sobrou uma graninha. Falei, opa. Aí começou a sobrar. Pô, eu tinha $5 mil quando eu comecei. Em 99, eu cheguei em 2008 com R$1 milhão. Cara, era um bom dinheiro, mas era um bom dinheiro para você, não era um bom dinheiro para uma empresa ser gerida, ainda mais tendo que emprestar. Né? Então eu continuei tendo um certo nível de correspondência junto aos bancos e comecei a emprestar o meu dinheiro e pedi autorização em 2009 para o Banco Central. Então você começou nessa de emprestar o seu dinheiro nesse momento. Eu pus de volta o dinheiro. Maluco, né? Porque eu precisava ter uma segurança. Eu casei em 2005, minha mulher trabalhava, graças a Deus, porque senão eu tinha parado no meio do caminho. E aí eu comecei a emprestar o meu dinheiro mesmo. E aí, cara, para você... Eu lembro que a primeira transferência que eu fiz a transferência, eram R$6 mil, nunca vou esquecer. Imagina, os carrinhos velhos que eu financiava. Você correndo pro banheiro, cara, dor de cabeça, tudo que você possa imaginar. Eu falei, nunca mais eu vou ver esse dinheiro de volta. Então é aí que você começa a ver que você conhece muito bem banco,
Só que aquela parte que você teve Você responsabilidade. navega ali, né? O que está para trás é um enorme iceberg que você não tem nem noção. Então você vai ter que aprender aquilo para fazer bem aquilo que você sabe. Se você não aprender o que está atrás, e foi aí que começou a minha jornada, né? Aí eu pedi a licença para o Banco Central, fui aprovado, em seguida eu achei que eu era banqueiro. Né? Então eu falo para todo mundo que ter licença não quer dizer que você é banqueiro, quer dizer que você tem, quer dizer que você tem uma licença simplesmente. Você pode fazer. Você só passou a ter responsabilidade maior do que você tinha. Banqueiro é o cara que tem a grana. Né? Então eu não era banqueiro, eu tinha só licença, então eu tinha um problema, eu não tinha uma solução. Essa licença qual que era? Era de Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, a SM. Tá. Né? Aí eu fui constituir um FDIC. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter facilidade de captar dinheiro, eu tenho a licença, eu tenho o FDIC, vamos em frente. Né? Só que, pô, você virar e falar, olha, eu vou dar crédito agora para microempresa, vou dar crédito para financiar carro, vou dar crédito para isso aqui. Duplicata eu nunca entrei. Não tenho esse perfil de rodar carteira em 45 dias, não tenho esse talento, não tenho. E aí, eu montei o FDIC. O que eu passei a ter? Custo, porque eu não captava. Porque todo mundo virava para mim e falava assim, mas peraí, você vai concorrer com o Itaú, você vai concorrer com... Eu não ia, mas a dificuldade de você explicar e as pessoas mensurarem isso, né, os investidores, era muito complexo. A dificuldade é conseguir um funding. E eu não tinha tracking record, o meu tracking record era reduzido, era um início. E aí a gente comecei a colocar o meu. Quando acabava, eu me empipinei várias vezes nos bancos, lá do 2011, 2012, até que o Banco Central chegou e falou, olha, cara, seu objeto social não é só emprestar, você tem outras coisas que você precisa fazer e você precisa diversificar. E eu lembro que eu fui lá e fiz mais 2 perguntas para a pessoa do Banco Central, não lembro exatamente quem era. Ele virou para mim e falou assim, ó, eu já te disse o que eu tinha que te dizer, o Banco Central não é empresa de consultoria. Mas eu achei ótimo o que ele me falou, porque ele me ajudou. Mas ele te instigou e te motivou a diversificar a linha de serviços. Diversificar o formato de negócio. Tá. Foi aí que eu comecei a prestar serviços. Aí eu comecei a vender análise de crédito, comecei a vender cobrança, até que surgiu um administrador, um gestor de fundos que queria emitir uma cédula de crédito bancário. Isso foi em 2012? Já era 2013. 2013. Estava com que tamanho nessa época? Pequeno. Eu estava... Imagina, meu PL era 250, 300 mil reais, mais ou menos. Uhum. Para quem está com 300 milhões hoje é razoável. Né? E aí eu comecei a fazer serviço. O que acontecia? Eu falei assim, cara, eu não posso me emocionar. Eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, eu tenho que pegar essa grana e enfiar no crédito. Eu tenho que pegar essa grana e enfiar no crédito. Investir. Eu preciso pegar um e fazer virar 4. Pegar um e fazer virar 4. E aí o bolo começou a aumentar. E eu não me emocionei nem em tirar férias, nem em gastar dinheiro, nem nada. Eu fui reto. Você tinha uma área de crédito já fazendo análise dos seus clientes? Tinha, mas na verdade, na época, ainda passava tudo na minha mão. Eu não deixava passar. Ia visitar cliente, conhecer os sócios, os donos das empresas. Pra caramba. Eu ia visitar correspondentes que distribuíam para nós. Aqueles mesmos correspondentes que eu era, eu comecei a contratar correspondentes para distribuir para gente. E eu lembro que eu ia para o interior, eu saía às 5, 6 da manhã daqui, eu fazia 5, 6 reuniões na ida em várias cidades, parava, dormia lá na ponta e voltava fazendo reunião no dia seguinte. E eu lembro que uma financeira, que ficou meu amigo depois... ele virou para mim e falou, pô, mas quantos contratos você faz por mês? Eu falei, faço uns 80, 60. Ele falou, mas só isso? Todo lugar que eu vou eu te vejo. Então, na verdade, eu era incansável. Eu falava, esse negócio vai virar. Então, todo mundo falava, o que você fez? Qual foi o gatilho? Cara, o gatilho foi sempre trabalhar demais, sempre trabalhar muito. E quando você trabalha muito, eu vou te dizer, e com um objetivo que você ainda não conhece, você joga fora muito das suas horas de trabalho. Muita visita desnecessária, muito gasto de energia desnecessário. Mas se você não mantiver a produtividade tua, independente de resultado, e você começar a escolher o que você faz, você começa a perder espaço. Então a produtividade ela é muito importante. Não importa se você foi visitar 10 caras e só um faz negócio com você. Em algum momento você vai ter visitado 1000. E aí você vai ter 100 caras fazendo negócio com você. Exato. Agora, se você começar a visitar um
que é o cara que faz negócio com você, você vai ter no máximo 10 no mesmo tempo. É isso, concordo, Tá? 100%. Então a produtividade e você aos poucos, conforme você vai crescendo, você vai direcionando melhor a tua atividade. Só que é o seguinte, você tem que ser um pouco negligente comercialmente. O que eu falo negligente? Cara, tudo é negócio. Tudo dá para fazer. Até que você comece a separar o joio do trigo. Tá? E é complexo isso, porque a cabeça das pessoas não é bem assim. Não é, por exemplo, eu falo com as pessoas que trabalham comigo. Eu faço 100, mais ou menos, contatos por dia com pessoas diferentes. Eu repito, obviamente eu repito algumas pessoas, mas eu estou o tempo todo buscando prospecção de negócio. Qual negócio? O que vier. Aí eu filtro para quem eu levo. Mas isso faz com que a mesma coisa, eu seja conhecido, as pessoas falem comigo, me procurem. Deu um problema, as pessoas me procuram. Ah, por quê? Porque eu sei que ele vai arrumar alguma solução para mim. Verdade. Mesma coisa no seu caso. Você visitar 1000 pessoas, se acertar 5%, são 50 contratos. Né? O cara que visitou 10, não vai. Uma vez eu estava com só um parênteses, estava com um sócio numa reunião lá no começo da consultoria e o cara estava meio cabisbaixo. Ah, pô, eu consegui falar só com 2 clientes essa semana, nenhum deu certo. Eu falei, o que é? 2 clientes? Eu falei, cara, assim, você está com um projeto, eu estou com 30, eu estou falando com 30, 40 pessoas por dia, você está falando com 2 clientes por semana. Aí eu falei, mas depois eu peguei um pouco pesado com o cara, mas eu falei, você não está sendo desonesto comigo, você está sendo desonesto com sua esposa, que não está indo jantar num restaurante legal, com a sua filha, que vai ter que sair talvez da escola. É com essas pessoas que você está sendo desonesto. Vai lá e trabalha mais, né? Que é o que o Lobo de Wall Street falava, né? Pick up the phone and start calling, né? Começa a ligar para as pessoas. Então acho que é bem isso, é isso que você falou, exatamente. Não, a estrutura sempre foi voltada para isso, tá? E eu sempre fui um cara muito observador. Eu não sou estudioso, eu sou observador. Então, tinham várias oportunidades que iam passando e eu ia pescando. E muitas delas não deram certo. Porque eu achava que era uma coisa, mas era outra. Mas no meio do caminho tinham coisas boas. Por exemplo, em 2000 eu comecei a emitir cédula de crédito bancário, fazer o regulatório, vender análise de crédito, mas ainda eram volumes menores. Era um bom dinheirinho? Era. Mas era um negócio legal, era bom. Eu estava já em 2015, 2016, eu comecei a ouvir falar nas fintechs de novo. De novo não, pela primeira vez. E fui conhecer. Esse nome, né? Fui conhecer. Eu falei, cara, o que eles estão fazendo aqui eu fazia 15, 16 anos atrás. O modelo de negócio não vai dar certo. Então eles precisam ter uma orientação, uma distribuição de forma diferente. E esses caras querem conquistar o mundo e eles têm que conquistar primeiro o modelo de negócio, tem que fazer vingar. E, não, MVP, são muitas nomenclaturas que se usam hoje em dia, né? E que são ótimas estrategicamente se você tem dinheiro sobrando no teu caixa para fazer o que você bem entende. Se você não tem e você precisa matar todo dia um boi para poder se alimentar e correr para o dia seguinte, a conversa é outra. E eu acho que as melhores empresas são essas, que elas sobrevivem na dificuldade. Sim. Quem trabalha na facilidade, ela vai ter muita dificuldade de chegar lá na frente, ela vai errar muito. É por isso que a empresa em crise, Tá. muitas vezes ela não dá certo, porque os executivos, as pessoas ali, estão acostumados a viver na bonança. É verdade. Aí quando tem uma crise qualquer, já se desespera, não sabe como agir, porque sempre teve muito. É que nem criança, quando sempre teve muito dos pais, não sabe ter uma diversidade, já fica desesperado em depressão. E aí, isso me fez olhar para as fintechs e falar, olha, peraí, elas precisam de um jogo diferente aqui. E eu fui montando isso. E eu fui demonstrando para eles, falei assim, cara, primeiro resolve esse problema, depois resolve esse problema. Tem algumas que estão aí até hoje, mas a grande maioria acabou seguindo caminhos de sonhos e acabou não sobrevivendo. A grande maioria. Tá? Do meu lado, durante anos eu queria captar dinheiro, primeiro funding para emprestar, depois captar dinheiro para equity. Ninguém me queria. Porque eu tinha uma linha de raciocínio, e eu não digo que antecipar, antes do tempo. Não é antes do tempo, é errada. Porque se você estava no momento errado, com uma linha de raciocínio diferente, você está errado, e ponto final. Você tinha que ter a linha de raciocínio da cabeça dos investidores e da cabeça dos negócios da época. Sim. Não, é à frente do seu tempo. À frente do seu tempo não é um bônus, é um ônus. É, exato. Né? Então, quando a gente começou a acertar a mão, eu fui negociar um serviço de tecnologia. Eu não tinha empresa de tecnologia, foi um serviço de tecnologia. E eu tive Mas muita você já dificuldade. tinha tecnologia embarcada? Não tinha nada. Tinha um sisteminha que eu usava de terceiros.
Em 2016 eu fui atrás e eu realmente não estava conseguindo chegar numa empresa de tecnologia que pudesse entregar aquilo que eu queria e da forma que eu queria. Era muita coisa, era muito mapa, muito desenho e o que eu preciso eram quadradinhos. Eu falei, cara, me mostra três quadradinhos aqui dentro de uma folha só, me diz como funciona. E era difícil. Aí eu cheguei numa empresa que me disse o que eu queria. Eu falei, quero te comprar. Comprar a empresa? É. E eu não tinha dinheiro para comprar. Mas eu tinha um contrato com o Mercado Livre, que ia começar. E que ia precisar de tecnologia. E eu falei, cara, eu vou ganhar dinheiro no Mercado Livre. E vou pagando. E vou pagando. Só que eu, no final, achei que eu ia ganhar uma coisa com o Mercado Livre e ganhei 10 vezes mais. Quer dizer, o negócio foi tão bem desenhado pelas pessoas lá do Mercado Livre, do Mercado Pago, e por nós, a gente chegou numa nomenclatura interessante que foi validada. Vocês fizeram lá? A gente montou crédito para o vendedor do Mercado Livre. Então, o Mercado Pago era uma operação pequena, até o Túlio, o presidente, o Pedro, esses caras tiveram uma visão, e não só a visão, eles tiveram uma diligência no processo que fizeram um negócio de 30 virar 300, quer dizer... E da mesma forma, eu ia ganhar 10, ganhei 100. Então, no final, essa empresa de tecnologia ela entregou o que eu precisava, conectou com o Mercado Livre, com o Mercado Pago na época, e com o sucesso da operação abriu as portas para a gente e para o Servicing. Uhum. E aí a gente começou a vender toda a parte de regulatório, de crédito, de cobrança. Aí sim com uma eficiência e aí muito a maior. recorrência foi muito maior e a partir de 2017 que a gente realmente começou a subir e na pandemia deu um salto violento. Porque como é que foi isso? Na pandemia, a primeira coisa, eu desmontei as operações de varejo que eu tinha. Eu cheguei lá, peguei Covid em março de 2020, voltei da Covid e falei, cara, primeiro prejuízo é o melhor de todos e tudo que eu estou enxergando hoje é prejuízo. Então, dispensei todo mundo. Nossa, ficaram todos loucos. Porra, mas daqui um mês vai... umas 15, 20 pessoas. Daqui um mês volta e aí a gente não tem mais jeito, tem que contratar. Eu falei, contrata. Pelo menos aqui eu já sei qual é o problema. Então, até os caras falaram, pô, você veio do Safra mesmo, né? Então, dispensei o time de crédito, mandei para cobrança e comecei a colocar grana para dentro. Quer dizer, recuperar o crédito que estava na rua. Isso, aí continuamos com algumas operações pequenas, né? E no final do ano a gente entrou num programa emergencial do governo, com grana do Ministério da Economia para distribuição para microempresas. O FGI? O FGI? Não era o FGI. O FGI não estava ainda. Era o Pronamp ainda, mas sem o FGI. Não tinha o fundo garantidor ainda. Era um capital do Ministério da Economia. E com garantia de recebíveis de cartões. Só que a gente tinha montado lá junto com o Mercado Pago, depois a gente montou para Americanas, depois a gente montou para Cielo, montamos para Stone, montamos para Rede. Cara, aquilo estava no nosso DNA já. A gente montou para o BNDES. E o BNDES trouxe outros bancos para o jogo. Trouxe Bradesco, trouxe Safra, trouxe Caixa Econômica, Banco do Brasil. E nós ficamos em segundo lugar, só atrás do Banco do Brasil. Quer dizer, o dobro do Safra, o triplo da Caixa Econômica de produção. E isso com um escritório de 700 metros na Paulista sem agência. Eu trouxe diversos parceiros, então, na época, Iguatemi, Gympass, iFood, Cielo mesmo, Stone, Mercado Pago, todos eles vieram participar de alguma forma e eu criei essa capilaridade de distribuição e aí vem aquela conversa inicial, eu não precisei de nenhuma instituição financeira para distribuir mais crédito que o Safra e que a Caixa Econômica. Fantástico. Então, eu como um gestor da operação, distribuí isso de forma muito mais dinâmica, porque foi um projeto ali de 2 meses e pouquinho. E a gente colocou 21 mil microempreendedores com recursos. 21 mil contratos. Isso 2017. 2020. 20, isso. Né? E aí foi aquele rebote, né, que deu de mercado, da tecnologia começar a embarcar em vários lugares, todo mundo começar a olhar. Aqueles erros absurdos do pessoal fazendo continha digital, todo mundo queria ter uma conta digital, e aí morreu tudo. Quer dizer, é porque ninguém ia sobreviver com isso, e era sabido. Sabe por quê? Porque conta de pagamento, conta digital, é despesa. Isso não é receita. Não, mas eu vou fazer TED, vou fazer cobrança. Cara, isso é despesa. Se você montar direito com ambiente de segurança, segregação, proteção, time, tudo isso aí, você vai gastar muito mais do que o que você vai ter de receita, não importa o tamanho que você vai ter. Porque você não vai ser o Itaú.
Esquece que você vai brigar. Por que o cara vai ter a conta com você e não com o Nubank? Que na época estava dando a conta gratuita também. Pois é. Que tem um baita atendimento, uma baita linha de frente, investimento, capacidade técnica, e você pegou lá um prestador de serviço para fazer uma continha digital. Por que o cara vai ter conta contigo, cara? Pois é. Eu fazia essas perguntas e as pessoas... pode ser que eu estava falando que eu vinha de um planeta e elas de outro, juro. Você deu bastante conselho e consultivo, né? Foi muito consultivo para os seus clientes. Né? Foi, porque eu tenho duas vias. Eu também não sou uma ONG. Eu estou dando conselho para trazer o cara para trabalhar comigo, para eu ganhar com ele no negócio certo. Não adianta eu trazer para ele fazer o negócio errado, porque eu vou gastar dinheiro, vou pôr ele de pé e ele não vai ganhar dinheiro e eu também não. Então, nós não somos ONG, não. Nós somos instituição financeira, a gente tem que dar lucro. Claro. Mas eu vou buscar o melhor caminho para isso. E muitos foram com a gente e ganharam muito dinheiro. E outros não foram e acabaram no meio do caminho parando, desmontando. Então, é o que eu falei para você. A gente começou com uma empresa com dificuldade de manter R$200 mil de capital social e hoje somos uma instituição financeira com 300 milhões de patrimônio líquido. Né? Tudo ganho lá dentro. Eu falo que qualquer parafuso que tem lá dentro, cadeira, mesa, tudo foi comprado com dinheiro. Os caras falam assim, porra, imagina, o Carlão é família rica, dinheiro da família. Cara, meu pai morreu em 2012 e eu estava quebradaço. E ele deixou R$500 mil para mim. Qualquer pessoa sã, no momento quebradaço, com uma filha que tinha 1 ano de idade, menos de 1 ano, ia meter o dinheiro no bolso e falar, pô, peraí, vou parar de ser agressivo agora. Compra um apartamento, arruma um emprego e minha mulher apoiou e eu segui em frente. Peguei esses 500 pau, me levou 8, 9 meses para frente e de lá a empresa decolou. Nesses últimos 3 anos, como é que foi a história da BMP? Esses últimos 3 anos, a gente ocupou... 2020, depois dessa época? A gente ocupou um espaço que eu, particularmente, nunca imaginava chegar. Tá? E muito relacionado à necessidade do mercado. Tá? Muito relacionado à forma que a gente construiu a nossa tecnologia e os nossos processos internos. E hoje nós temos, além de várias empresas que não bancárias, não financeiras que operam conosco, nós temos bancos que nos contratam para acelerar uma entrada deles no mercado que eles vão demorar para colocar a esteira de pé e rodar, e a gente consegue fazer mais rápido isso. Então, eles nos contratam para a gente trabalhar para eles. Então, por exemplo, BTG contrata, o Itaú contrata, porque a gente coloca o produto, coloca a estrutura na frente muito mais rápido, XP. Entendeu? Então nós temos lá produtos que a gente nunca ia desenvolver para vender, mas gerou uma demanda de uma estrutura terceira que falou, olha, você faz isso para mim? E aí a gente ia lá e já tinha algo montado, a gente só parametrizava para atender uma XP, para atender um Itaú, para atender um BTG, a gente parametrizava e rodava a operação. Então, o volume de serviços, né, eu falo que a gente tem 138 linhas de possibilidades de receita na empresa. É muita coisa. Bastante. Só que isso é a coisa mais difícil de colocar na área comercial para eles saberem como fazer aquilo dar dinheiro. Mas são 138 linhas, são 138 possibilidades de ganhos. Né? Desde um TED a uma plataforma. Né? Então, isso tem que estar numa linha de raciocínio de venda. Então, todo mundo fala, pô, mas como é que o teu resultado é tão diferente dos outros? Eu penso em receita todos os dias. Eu penso em acordar com um montante de dinheiro e dormir com um pouquinho mais todos os dias. Eu faço investimentos de curto prazo, eu não faço investimentos de longo prazo, porque esse mercado ainda está imaturo e ele vai mudar muito. Então, a minha visão ela é muito prática. Né? Ela é muito prática. Eu passei as minhas dificuldades e hoje eu estou aproveitando as dificuldades que eu passei, que foi um aprendizado. Para se alavancar. E qual que você acha que é o futuro desse sistema da BMP e dos bancos? O que você acha que vem pela frente? Eu acho que a gente está aproveitando o crescimento orgânico desse mercado digital. E desse mercado de banking as a service, de ecossistemas de distribuição de produtos e serviços bancários, a gente está aproveitando esse crescimento orgânico. Isso vai continuar crescendo. Tá? A gente está falando hoje aí em 2%, 3% de mercado, mas a gente acha que vai chegar nos 25% de mercado. Lá fora é mais ou menos... Aqui o Brasil é muito bancarizado, né? Então não tem muita comparação, né? Eu acho que bancarizado, que até a conta, eu acho que lá fora é mais.
Tá? Aqui a gente tem um problema de entendimento. Uma coisa é a inclusão bancária, outra coisa é a inclusão financeira. Inclusão bancária cresceu demais porque a pessoa deixou de ter dinheiro no bolso e passou a ter dinheiro na continha digital. Mas isso não transforma ele em incluído financeiramente. Incluído financeiramente, para mim, é o cara que tem 2 a 3 produtos na instituição financeira e que ele usa a instituição financeira. Que ele tem a conta, que ele tem um cheque especial, alguma coisa, uma operação de crédito, um investimento, um seguro, alguma coisa de relacionamento. Aí sim ele está relacionado, ele tem um relacionamento com a instituição financeira e ele se tornou incluído financeiramente. Inclusão bancária não tem hoje tanta... É que a inclusão bancária pode levar ele a ser incluído financeiramente porque você tem visibilidade, mas ela não serve para absolutamente nada como número. Ah, não, mas eu tenho hoje tantos clientes bancários. Ela não serve para nada, é um número hoje que não é relevante. Porque todo mundo é digital hoje, então não é relevante você ter isso. Tá? Então se usa muito como marketing, mas não serve para nada. Né? Então eu acho que ecossistemas vão ser criados, as operações, da mesma forma que você usa o iFood, eu uso o iFood. Não é? Sim. Você pede o iFood, eu também. Só que eu vou direto e você vai direto. E o dia que a gente for junto? Sem você saber. Sem o iFood saber. Porque o iFood vai estar dentro de um ecossistema e eu simplesmente quero uma salada com filé mignon. Ponto. Eu vou entrar lá e vou comprar. Se veio do iFood, se veio direto do restaurante, da onde, não me importa. E aí você começa a gerar um cluster de pessoas que querem comer uma salada com filé mignon. E ali, esse é o poder de barganha. Então aquele negócio, é isso. E eu acho que esse é o futuro, é um brainstorm grande, né? Porque talvez eu não seja o cara que vai ajudar nas regras. As regras vão ser ajudadas pelos caras hoje de 25 anos, 20 anos. Eu não vou estar nessa linha, mas eu posso jogar as ideias aí para todo mundo pensar. Legal, Carlos. Pô, obrigado pela presença aqui, viu? Excelente história. Parabéns, viu? Muito bom, Estevão. Obrigado pelo convite aí. É bom repartir. Você sabe que cada vez que a gente conta a nossa história, a gente aprende também, né? Sim. A gente começa a lembrar, né? A gente começa a lembrar e fala, porra, olha lá, presta atenção. Mas o legal também do programa é falar dessa história mesmo, né? De que, poxa, você estava sentado numa sala sem saber o que fazer ali e, de repente, você foi resiliente e conseguiu chegar do outro lado, né? Vencer a arrebentação e chegar do outro lado com sucesso. Eu posso falar um palavrão? Claro. Então tá bom. Para mim sempre foi o seguinte, o dia tá ruim, foda-se. Liga o foda-se e de manhã você tem que acordar e trabalhar mais do que você trabalhou ontem. Sim. Porque senão não vai dar certo mesmo. Se você ficar se lamentando que ninguém te quer, lamentando que tua empresa não vai bem, lamentando que o produto não está dando certo, cara, lamentação não alimenta ninguém. Trabalho alimenta. Perfeito. É isso aí. Tá bom, ótimo. Legal. Obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até breve.